Oi, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo de exercícios. Eu selecionei aqui mais um, dois, três. Só tem mais três exercícios que eu separei, mas separei os três para esse vídeo porque um deles é bem longo. Na verdade, os três são meio longos. Vamos começar com esse aqui, ó, 29. O conjunto das soluções em R e θ do sistema de equações tal para R maior que zero, R é positivo, e aqui que é o problema, ó, tem um erro de digitação feio aqui. Primeiro que zero é menor ou igual a θ, e segundo que no lugar de π sobre 6 é 2π. Senão nem faz muito sentido ali as afirmações que eu tenho, porque nenhuma delas vai se encaixar, tá? Então olha só, esse tal desse conjunto solução, o primeiro número do conjunto corresponde ao valor do R e o segundo corresponde ao valor do S. Na pior das suas hipóteses, o que você poderia fazer é testar cada uma das alternativas. E eu acho que testando as alternativas vai sair bem rápido. Por exemplo, se você testar a letra A, o R vale 2 e o ângulo é π sobre 6, que é 30 graus. Bom, se o R for 2, então você pega o primeiro R ali, que é 2, passa dividindo, vai dar que o seno é raiz de 3 sobre 2. Só que o seno é raiz de 3 sobre 2 para o 60 e não para o 30. Então a letra A está descartada. Você pode simplesmente testar rapidinho assim as alternativas. Sai bem rápido. Outro caminho, um pouco mais técnico, é claro, para quem não gosta de dar essas famosas pernadas, é pensar. Você tem um sistema de equações que mistura duas equações. As duas equações estão misturando seno e cosseno. Qual é a relação que existe entre seno e cosseno? É aquela que diz que se eles estiverem somados, se aparecer a soma dos quadrados deles, dá 1. Para dar um jeitinho disso aparecer, o que a gente pode fazer é pegar as duas equações e quadrar as duas. Olha só, pega a primeira equação, quadra. Eleva ao quadrado de cá, eleva ao quadrado de lá. O quadrado da raiz de 3 é o próprio 3. Agora, r ao quadrado e seno ao quadrado vai ficar r quadrado seno ao quadrado. Opa, deixa eu escrever melhor aqui. R quadrado seno ao quadrado de θ. Tá. Quadrando a equação de baixo também, você vai ficar com 1 ao quadrado dá 1. Aqui você vai ficar com r ao quadrado e cosseno ao quadrado. R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Tá. Repare que praticamente já apareceu a relação fundamental. O único detalhe que falta para aparecer a relação fundamental é aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Para isso, basta somar as duas equações. Olha só. Some as duas equações. Veja o que vai acontecer. Aqui você vai ficar com r quadrado seno quadrado θ de cima, mais o r quadrado cosseno quadrado de θ embaixo. É igual a 3 mais 1, 4. Observe que, então, r quadrado passa a ser um fator comum. E quando tem alguém em fator comum, você pode pegar esse alguém e colocá-lo em evidência. Vai sobrar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é a nossa famosa relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria, se ele deixar eu pegar a caneta verde. A relação fundamental da trigonometria diz que sempre que aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, sempre vai dar 1. Então a gente vai ficar com r ao quadrado vezes 1 é igual a 4. Então r ao quadrado é igual a 4. O r poderia ser mais ou menos, o r podia ser mais ou menos a raiz de 4, seria então mais ou menos 2. Mas, como o r é positivo, a gente anota aqui que o r é igual a 2, pois r é maior que zero. Agora que você sabe que o r é igual a 2, sobram apenas três alternativas. Você podia mais uma vez ficar testando valores, mas vamos lá. Para r valendo 2, olha como é que o sistema vai ficar. O sistema vai ficar assim, ó. 2 e 2. Olha lá, o sistema original, hein, gente? Substituindo aqui, ó. Vai ficar 2 vezes seno θ igual a raiz de 3 e 2 vezes cosseno θ
igual a 1. Ou seja, a gente está procurando um certo ângulo cujo seno vale. Passa o 2 dividindo, raiz de 3 sobre 2. Passa o 2 dividindo, fica meio. Ora, o único ângulo que tem seno valendo raiz de 3 sobre 2 e cosseno valendo meio, no intervalo, né, da primeira volta, para os dois serem positivos, é os 60 graus, que em radiano vale π sobre 3. Por isso, a resposta do exercício é o R vale 2 e o θ vale π sobre 3. Lembra que eu te falei? Se você tivesse feito alguns testes de cabeça, talvez você já tivesse chegado nessa resposta muito mais rápido. Tente fazer aí de cabeça testando as afirmações agora. Beleza? Agora, turma, penúltimo exercício de hoje. A expressão mais simples para esse demônio é... Olha, em primeiro lugar, eu descobri que isso daqui também tem um erro de digitação. A expressão correta seria 1 mais turururu. Como não tem esse 1 mais, eu vou resolver do jeito que está aqui mesmo e a gente vê se tem alguma resposta certa aqui dentro. E se não bater com o do gabarito, é por causa disso, porque provavelmente o gabarito era da resposta original, da expressão original. Na verdade, acho que eu estou vendo é isso mesmo. O gabarito tá marcando que é 0 porque ele está considerando aquele 1 mais na frente, tá? Do jeito que nós temos aqui. Em primeiro lugar, apareceu cossecante, apareceu secante. O que você tem que se lembrar? Vamos puxar aqui para o cantinho, ó. Vamos lembrar. A secante de x é o inverso do cosseno. Quem mais que tem de companhia dessa demônia? A cossecante de x, que é o inverso do seno. Ainda há a cotangente de x, que é o contrário da tangente, 1 sobre tangente. Se você se lembrar que tangente é seno por cosseno, o contrário disso pode ser escrito também como cosseno sobre seno. A cotangente é tudo isso. Ainda tem mais duas relações que vêm da famosa relação fundamental. Ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você dividir todo mundo pelo cosseno ao quadrado, se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, você que vai se lembrar, você vai ficar com seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, que é tangente ao quadrado, mais cosseno ao quadrado por ele mesmo dá 1, é igual a 1 dividido por cosseno é secante ao quadrado. E se você, ao invés de dividir por cosseno ao quadrado, você pegar essa equação e dividir os dois lados por seno ao quadrado, você vai ficar com seno ao quadrado por ele mesmo dá 1, mais cosseno dividido por seno é a cotangente, só que nessa expressão aparece ao quadrado, igual a cossecante, a cossecante ao quadrado de x, que é o que vai aparecer ali, 1 sobre o seno ao quadrado. Muito bem, você precisa de saber tudo isso para resolver simplificar essa expressão. Ó. Uma versão mais simples dessa desgraça toda é, vamos lá, a gente tem 1 sobre cosseno ao quadrado é o próprio cosseno ao quadrado mesmo, não tem muito o que fazer. Agora, essa daqui a gente conhece, ó. Cossecante, a cossecante é 1 sobre seno. Só que como está ao quadrado, fica 1 sobre seno ao quadrado. Tudo isso, então vai ficar isso vezes isso, menos secante ao quadrado de x. Tá. Então a gente vai ficar com 1 dividido por cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado. Se você já observar alguma coisa aqui, você já pode até acelerar a conta. Eu estou fazendo passo a passo. Menos secante ao quadrado, que eu vou segurar desse jeito, você já vai entender por quê. Agora, turma, nessa divisão de frações gigante, vai ficar mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é seno por cosseno todos ao quadrado. Muito bem. Agora, uma vezes isso é isso mesmo, mas isso aqui ó, é alguém conhecido nosso. Seno por cosseno é a tangente. Só que como está todo mundo ao quadrado, fica tangente ao quadrado também. Aí eu te pergunto, não existe alguma relação entre tangente e secante?
existe aqui, ó. É o que está de rosa ali, ó. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Você também pode escrever aqui, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Passei 1 para o outro lado. Fazendo isso, você troca o tangente ao quadrado por secante ao quadrado de alfa menos 1, menos a secante ao quadrado do alfa que está aqui, ó, corta a secante com a secante e a resposta dá menos 1. Nessa questão, menos 1 é a letra B de bola. Na questão original, repito, tinha 1 mais toda essa conta. Quando você colocasse 1 a mais, ele ia anular esse menos 1 e a resposta bateria com a do gabarito. Então, peço desculpas a vocês, faltou aí esse 1 mais na frente dessa expressão. Agora, para terminar, olha, um dos mais complicados desse módulo, se não for o mais difícil, viu? É o exercício número 33, que está lá na página 483. Ele fala assim, seja x no intervalo tararã, satisfazendo essa equação. Calcule o valor de secante de x. Observe que ele quer a secante de x. Só que aqui a gente tem a tangente de x. Tá, qual que é a relação que existe entre secante e tangente? A relação auxiliar, vou pôr aqui RA, que A, nós revemos agora há pouco, é tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui é tentar dar um jeito de sumir com a tangente dessa equação para que apareça a secante e a gente consiga calcular quem que é essa tal dessa secante. Isso daqui era uma questão da FUVEST 2009, da prova aberta. Muito bem, para que apareça alguma coisa, talvez se aparecesse tangente ao quadrado, a gente podia trocar ela por secante ao quadrado menos 1. Mas para isso acontecer, tinha que aparecer tangente ao quadrado e eu teria que quadrar todo mundo dessa equação. Para não ficar mais feio do que já está e para a tangente desaparecer mesmo, nós vamos ter que deixar a tangente sozinha do lado de cá e passar essa mega fração, 2 por raiz de 5 secantes, vai para o outro lado, menos 2 por raiz de 5 secante de x. Aí, para que apareça a tangente ao quadrado, o que nós vamos ter que fazer é quadrar o lado de cá, quadrar o lado de lá. Sente o drama. Então, a gente vai ficar com tangente ao quadrado igual, quadrado de uma subtração. Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 3 sobre 2, vezes o segundo, que é 2 por raiz de 5 vezes secante, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de 2 por raiz de 5 secante de x. Jesus. Agora, a gente fez tudo isso para que isso aqui aparecesse. Se apareceu, substitua. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Tudo isso igual a 3 meios ao quadrado, que é 9 quartos, menos 2 com 2 vai embora, 6 secantes dividido por raiz de 5, mais o quadrado de tudo isso. 2 ao quadrado é 4, secante ao quadrado de x, raiz de 5 ao quadrado vira 5. Muito bem. Então agora nós temos que resolver essa equação horrorosa para achar a secante. Então, para ficar menos feia, turma, eu já vou fazer o seguinte, vou fazer uma substituição. Substitua por frescura minha, viu? Troca a secante de x por uma letra mais fácil, tipo S. Então, essa secante eu vou trocar por S e vai aparecer S ao quadrado menos 1 é igual a 9 quartos, menos 6 por raiz de 5, isto aqui, mais uma vez, eu troquei por S, mais 4 quintos vezes, de novo, eu troquei secante por S, fica secante ao quadrado. Então, no lugar de S, eu vou ler secante e continuo. Como tem mais quadrados à esquerda, eu vou passar todo mundo para cá. Vai ficar S quadrado, que já está aqui. Essa fração vem negativa, menos 4 quintos
de s ao quadrado, menos 6s pula para cá, mais 6s dividido por raiz de 5, menos 1 pula para cá, menos 9 quartos que estava à direita. Meu Deus. Ó, aqui nós vamos ter que fazer o MMC e aqui também. Então, eu vou ficar com o MMC de 1 e 5, que é 5, vai dar 5s quadrado menos 4s quadrado. Estou fazendo passo a passo, turma. Mais 6s por raiz de 5, menos, aqui eu também vou ter que fazer MMC, hein? Eu vou ficar com menos 4 menos 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e enfim, finalmente a equação vai ficar s quadrado sobre 5 mais 6s por raiz de 5 menos 13 quartos é igual a zero. Observe que resolvendo essa equação a gente vai descobrir prontinho o s de secante. E agora você tem duas opções, ou você fica mexendo aqui até dar uma melhorada ou você vai desse jeito. Eu vou desse jeito mesmo, no Bhaskara, viu? Pois é, o Bhaskara desse jeito. O delta vai ficar b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O b é 6 por raiz de 5. O a é 1/5 e o c é menos 13 quartos. Então, o delta vai dar 6 ao quadrado é 36, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Menos 4 com 4 vai embora, menos com menos dá mais. 13 quintos, olha que alegria, pelo menos MMC já está pronto. Então, o delta vai ser MMC vale 5, MMC já está pronto, você vai 36 com 13, 49. Que já ajuda, né? Muito bem. Então, nós vamos ter a letra da equação passou a ser letra S. Então, eu vou na segunda parte do Bhaskara assim, ó. S é igual menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. Nem coube. O B vale 6 sobre raiz de 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 49 quintos, dividido por 2 vezes o A, que é 1/5. Pronto, você que não estava vendo, agora vê. Então, eu fico com menos 6 por raiz de 5, mais ou menos. Olha só, gente, raiz de 49 é 7, a raiz de 5 não é inteira, tem que deixar assim. 2 vezes 1/5 são 2 quintos. Agora, você vai ver, tá vendo que aqui eu vou ter que fazer duas continhas? Uma de mais, uma de menos? Pausa. Vamos ver se tem que fazer as duas mesmas. Lá em cima, ó. Olha o intervalo onde ele está. De 0 até π sobre 2 é de 0,90. É primeiro quadrante. Como o x está no primeiro quadrante, tudo tem que ser positivo, inclusive secante. Então, ó, eu vou até fazer o seguinte, para não ter que fazer duas contas, ó. Como x pertence ao primeiro quadrante, necessariamente só vai interessar para nós ali a conta que tiver o mais, porque senão o menos não vai estar mais no primeiro quadrante. Então, a gente fica com menos 6 por raiz de 5, mais 7 por raiz de 5, tudo isso dividido por 2 quintos. Muito bem, o MMC aqui já está pronto, é raiz de 5. Menos 6 com mais 7 dá 1, tudo isso dividido por 2 quintos. Então, o S vai ser, mantém a primeira e multiplica pela outra invertida. Nossa senhora, não cabe nunca mais. S vai ser 5 dividido por 2 raízes de 5. Não pode deixar essa raiz embaixo, a gente racionaliza, multiplica pela própria raiz de 5 em cima e embaixo. Nós vamos então ficar com S igual 5 raiz de 5 dividido por 2 vezes. Raiz de 5 vezes 5 é 5. Então, o S vai dar raiz de 5 sobre 2. Só que você lembra que eu tinha colocado o S no lugar de secante? Olha lá, ó. Então, se o S vale raiz de 5 sobre 2, é porque a secante de x, positiva do primeiro quadrante, é raiz de 5 sobre 2 mesmo. Turma, eu explorei, tentei fazer de outras maneiras, mas eu acho que a única maneira que foi mais, por incrível que pareça, mais direta e reta foi essa coisa maravilhosa
Acho que é o exercício maior que eu já fiz até aqui. Lembrando, isso daqui era uma questão de segunda fase? Era uma questão de segunda fase. Precisa de mostrar todo esse passo a passo na segunda fase? Não precisa. Você vai economizando pontos, as passagens de uma linha para outra, os MMC, você não precisa. Por exemplo, dessa equação aqui, você já pode cair direto nessa daqui para ganhar um bom espaço de resolução e assim por diante. Recapitulando, eu precisava de dar um jeito de usar aquela relação auxiliar que estava ali. Para isso, eu precisava da tangente ao quadrado. Deixei ela sozinha, quadrei e virou esse rebuliço. Para não escrever tanta coisa, eu troquei secante por S e fui remexendo na equação. Ao final, eu fiz um Bhaskara ali, deu um pouquinho de trabalho pelos números quebrados. Achei o valor daquela letra S, que eu tinha substituído por secante. Concluí aqui que a secante vale raiz de 5/2. Beleza? Ó, esse aqui não era elementar não, hein? Tudo bem, a primeira coisa que você teria que pensar é decorar essa relaçãozinha auxiliar e elevar todo mundo ao quadrado. Paciência, é assim mesmo. Dali para frente, toca o barco, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência. A próxima semana nós vamos resolver equações trigonométricas. Até lá. Tchau.